E aí eu trago um exemplo muito difundido, muito conhecido, inclusive faz parte da Meta Internacional de Segurança, que é o protocolo de prevenção de quedas, né? Ou de prevenção do risco de quedas. Por que que isso é importante? Além, evidentemente, que eu disse, de fazer parte da meta, né, da RDC 36, a gente sabe que o hospital, o serviço, ele é um local propício à queda. Por que que nós não temos protocolo de gestão de quedas no cinema, no supermercado? Por que que a gente não ganha uma pulseira quando entra, né? Alguém vem falar de termo de queda quando você vai no cinema. Por quê? Porque, essencialmente, ainda que a atividade lá seja no escuro, etc e tal, você não supõe que as pessoas estejam, por exemplo, usando medicamentos que vão comprometer aí o seu equilíbrio, a sua noção, o tônus, as forças da sua perna, etc. Você supõe que as pessoas tenham patologias que vão propiciar a questão da queda, que elas fiquem muito tempo em jejum, aguardando sei lá eu o quê. Enfim, nós, serviço, é quem aumentamos o risco das pessoas caírem, por isso a necessidade dessa gestão. E as quedas aí, vocês têm os dados, né? As pessoas idosas têm uma tendência maior a cair e quando elas estão institucionalizadas, isso potencializa, ok? O que acontece com a queda, então, as consequências podem até mesmo ser óbito, né? Então, isso vocês percebem quando começam a trabalhar a questão de segurança do paciente, as notificações dos eventos adversos, vão perceber lá, muitas vezes, a ocorrência da queda e os transtornos, os problemas que essa queda traz, né, para os pacientes. Tudo bem? Como prevenir? Então, de novo, é um protocolo de prevenção. Os hospitais têm normalmente uma gama enorme de ações para prevenção de queda. Sem dúvida, a orientação acaba sendo a mais relevante, juntamente com a famosa ronda do xixi, desculpe o mau termo, mas é como as pessoas entendem melhor, né? Que é esse oferecer banheiro periodicamente. Sabe-se que a questão de ir ao banheiro, na verdade, a volta do banheiro, é quando você tem o maior probabilidade, maior risco, maior incidência das quedas. Então, além da mensuração desse risco, a minha prevenção tem que olhar também questões relacionadas ao fluxo desse paciente, a como esse paciente se desloca, olhar ali se tem campainha, né, a famosa campainha de solicitação de enfermagem, se está realmente disponível, se funciona e se as pessoas respondem, né? Então, não adianta ter tudo isso, campainha, e a gente sempre lê ali na descrição, somente do técnico, rodas travadas, grades elevados, campainha à mão, etc. Mas será que as pessoas respondem a esse chamado? Em quanto tempo? Você já testou aí no seu hospital? Já auditou isso? Por que não, né? Questão de luz noturna, sapato fechado, enfim, são uma série de ações de prevenção para não deixar ou impedir ou minorar ou diminuir, né, o risco de queda, tá? Então, tudo que você faz deve estar dentro de prontuário, né? Hoje se utilizam escalas para fazer essa questão da mensuração do risco de queda. A escala mais usada no nosso meio é a escala de Morse, né? E a Humpty Dumpty para as crianças, mas está nascendo, está crescendo, está se expandindo a escala de John Hopkins também, que é muito interessante, foi validado pelo pessoal do Hospital Samaritano aqui em São Paulo, e é bastante interessante e muito mais ágil, na minha forma de entender, do que a Morse, tá? Lembrar, de novo, que a gente deve sempre comunicar, conversar com as pessoas, com os pacientes, com os acompanhantes, isso tem que ser passado também pelo time, né? No caso das passagens de plantão, nas transferências e as medidas adequadas para cada paciente. Ó, não vale dizer todo mundo aqui tem risco de queda. Então, 100% dos pacientes vão receber pulseira, assinar o termo, pôr a plaquinha, isso é bobagem. Quando você fala 100% vai fazer, você banaliza completamente o protocolo, o que significa que não é a mesma coisa que ninguém fazer, ok? Porque as pessoas devem ter medidas adequadas para cada nível e isso deve estar prescritas e evidenciadas. Onde a gente olha isso?
na auditoria, ok? Seja a auditoria de meta de segurança, meta 6, ou na auditoria clínica, quando você avalia o caso, né, de cabo a rabo, e vai olhar lá se está implementadas as medidas do risco de queda. Então, está aqui a forma de medir, né? É a auditoria observacional, por amostragem, com foco na identificação dos riscos e nas medidas preventivas, tá? Muito bem. E quais são os indicadores que as pessoas normalmente usam para monitorar a meta 6, do ponto de vista de queda? Lembrando que a meta 6 ela tem dois focos, né? Lesão por pressão e queda. Tem um jabuti na meta 6, que é a proporção de pacientes avaliada dentro avaliado para o risco de queda na admissão, o número total de quedas com dano e sem dano e o índice de quedas, né? Total de eventos sobre paciente dia. Exatamente aquele tipo de indicador que a gente mostrou anteriormente. Muito bem. Então, esses são um exemplo do protocolo de prevenção. Nesse momento, eu queria deixar para vocês um pouquinho do que a Papaya Azul tem feito. Então, esse é o nosso programa de governança clínica, tá? Vai tratar assuntos de uma forma bastante ampla, dentro do conceito de governança clínica, como segurança do paciente, mapeamento de risco, implementação de núcleo de segurança do paciente, metas internacionais, do protocolo de disclosure, como a gente viu agora há pouco, reformulação de prontuário, adequando a LGPD, uso de DRG, avaliação de desempenho do corpo clínico, são todos tópicos que estão debaixo do programa de governança clínica, bem como o desenvolvimento e implementação dos protocolos. A gente faz isso aí na sua organização, né? E de forma seguindo os passos como a gente descreveu aqui com vocês. Auditoria clínica, plano terapêutico, gerenciamento de corpo clínico, outras atividades que estão debaixo aí do olhar da governança clínica do nosso programa. São visitas quinzenais, não é remoto, tem que ser presencial, não tem como fazer remoto, já tentei, deu muito errado, e também a questão do quinzenal, a gente já tentou toda semana, tentou uma vez por mês, o quinzenal é o que mostra melhores resultados. Duração de 6 a 8 meses, depende do quê? Essencialmente da maturidade da instituição, tá? Não tem nada a ver com nível de ONA, 1, 2, 3, não, é maturidade institucional mesmo. E a gente tem uma equipe que todo mundo tem, no mínimo, 60 visitas de certificação, né? Outra atividade que a gente faz dentro da Papaya Azul, que eu trago para vocês nesse momento, é a questão da avaliação externa de prontuários. Então, o que é isso? A gente terceiriza a avaliação da qualidade do registro médico que você faz lá na sua comissão de prontuário, lá na sua comissão de óbito, no programa de auditoria clínica. Então, a gente que faz, tá? Através de um acesso remoto, uma senha de auditor, portanto, não mexo, não altero nada do que está no prontuário, é só olhar, né, read only, e a gente olha essencialmente a parte da qualidade do que está escrito, não a existência ou não do documento. Até pode passar por isso, mas, de verdade, o foco é a qualidade. Então, se a evolução médica tem coerência, se está usando abreviações que são fora do permitido dentro do conceito do siglário da instituição, se há um uso excessivo da função copia e cola, né, o paciente entra com o exame físico e sai com o mesmo exame físico que o médico copiou e colou ao longo de toda a internação, isso a gente aponta, a adoção e a coerência do plano terapêutico, então, se ele existe, se está bem construído, as metas bastante claras, identificadas, acompanhadas, e o sumário de alta, né? A gente vê pacientes fechados, né? Prontuários fechados, pacientes que já tiveram alta, como foi esse processo de alta, a questão da construção das orientações do sumário de alta. Tudo isso vira indicadores e, obviamente, se vocês tiverem um programa de avaliação de desempenho do corpo clínico, isso pode estar interfaceado, a gente municia o seu programa com as questões da qualidade do registro que foi apresentado, ok? Convido a todos para conhecer os nossos canais de grupos de WhatsApp, nós temos plano terapêutico, auditoria clínica e protocolos, tá? Isso vocês conseguem acesso diretamente pelo nossa central ali, o nosso portal da Papaya Azul.
E o grupo no LinkedIn, né? Na rede social profissional LinkedIn, lá nós temos o Desenvolvendo a Gestão em Saúde. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, obrigado por vocês estarem com a gente nesse momento. Estão aqui os contatos, telefone comercial, nossas redes sociais e o e-mail da Papai Azul, ok? Obrigado e até a próxima.